Vida Longa CBN. A osteoporose ela é caracterizada pela perda de massa óssea que se inicia já por volta dos 30 anos, com a diminuição da densidade óssea, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Vocês sabiam que trata-se também de uma doença silenciosa que atinge hoje 1 em cada 3 mulheres no mundo? A minha convidada do Vida Longa CBN deste sábado é a médica endocrinologista, doutora Lorena Lima Mato. Bom dia, doutora Lorena. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Eu é que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre a osteoporose? Esses dados são alarmantes. Com certeza, né? É uma doença silenciosa que muitas vezes pega a pessoa despercebida, né? Nas prevenções, quando acaba acontecendo um acidente, uma fratura. Então, é muito importante falar sobre isso. Tem alguma causa genética? É hereditária ou qualquer pessoa pode adquiri-la? Qualquer pessoa pode adquiri-la, mas existe forte predisposição genética. Mas a gente não pode ficar contando só com, não tenho história na família, não vou ter. Não, isso também tem um fator genético, mas qualquer pessoa está suscetível a ter. Entendido. E ela acomete só mulheres ou homens também? Homens também, com certeza. Mais frequentemente mulheres, mas também homens. E com as mulheres, tem uma relação direta com o período da menopausa? Sim, depois da cessação dos períodos menstruais, né, na menopausa, aumenta muito a incidência de osteoporose. E a osteoporose em si, ela leva o quê? A frequentes fraturas? Ela leva a uma diminuição da força do osso, da densidade mineral óssea, e com isso o osso fica mais frágil e pode levar a fraturas, eventualmente espontâneas, mas com quedas muito simples, como a gente fala de baixo impacto. A pessoa cai no chão e quebra um osso forte, como o fêmur, por exemplo, ossos da bacia. Então, ela pode ter fratura espontânea, mas geralmente uma pequena queda, um pequeno impacto leva a uma fratura. Quando é que a pessoa precisa de acender o sinalzinho lá de alerta? Existem as indicações de rastreio. Como não tem sintomas, na maioria das vezes, é indicado o rastreio. Mas, é claro, pessoas que fumam, que têm fatores de risco como baixa exposição ao sol, sedentárias, têm que ficar mais atentos. E com história familiar também, né? Que também tem um fator genético. Tem que ficar mais atentos à possibilidade de osteoporose. E a questão do rastreio, pelo menos assim, no meu caso, mulher, eu vejo que isso é muito comum depois dos 40, 45, não é mesmo? Ah, sim, com certeza. Como é mais prevalente com o passar dos anos, acaba que aparece mais quando mulheres mais velhas, homens mais velhos, mas eventualmente também pode acontecer em pessoas mais jovens. Dizem, né, e isso eu estou falando, a senhora vai poder me dizer se é mito ou verdade, que a osteoporose também tem a ver, uma das coisas a senhora acabou de dizer, que é a baixa exposição ao sol, a carência de vitamina D e também a carência de cálcio. Tem procedência isso? Com certeza, a baixa ingesta de cálcio, né, que até virou um pouco modismo inadequadamente, as pessoas falando contra os derivados do leite, acaba fazendo com que as pessoas ingiram menos cálcio e isso pode levar a maior predisposição à osteoporose. Inclusive também esses modismos de medicações que as pessoas estão usando inadequadamente para uma magreza extrema, também aumenta o risco de osteoporose. Baixo peso também é um fator de risco para a osteoporose. Então, vamos falar um pouquinho mais de cada um deles, né? A gente já nasce tomando leite, não é, doutora? Com certeza. Teoricamente, se você não quer ingerir leite ou não pode por algum motivo, teria que ter uma consulta com um especialista para avaliar se precisa suplementar cálcio. É muito fácil, não é complexo, mas o que não pode é decidir não tomar nem leite e derivados e não fazer nada para aumentar a ingesta de cálcio. Então, porque aqueles que desenvolveram alguma intolerância, eles têm as opções do sem lactose, não é mesmo? exato, alimentos nem sempre os sem lactose são ricos em cálcio, né? Mas existem outros alimentos ricos em cálcio e, eventualmente, se você não consegue obter pela dieta essa quantidade de cálcio necessária, você deveria suplementar, né? Existem comprimidos, suplementos de cálcio.
Como é que a gente identifica, então, olha, aquele leite que eu estou levando para minha casa, para minha família, ele é legal? Se é interessante o leite que eu estou levando para casa, se é bom para os ossos? Isso, para a saúde como um todo, né? Sim, todo leite, né, geralmente, que não seja muito conservado, geralmente tipo A, eles são menos conservados, né, tem menos conservantes, mas qualquer leite, se você não tiver alergia nem intolerância, você poderia ter, ou os derivados, né, queijo, iogurte, iogurte tão saudáveis aí para a flora intestinal, então todos eles são alimentos muito ricos em cálcio. O queijo, quanto mais amarelo, mais cálcio, mas também mais gordura saturada, que pode piorar o colesterol. Então tem que ter Nossa, atenção aí. Mas é uma ingesta que, como se tinha antigamente, hoje em dia tem que se preocupar com os modismos de zerar a ingesta de cálcio, de leite e derivados. Aí tem que haver uma preocupação, porque vegetais como brócolis, o gergelim tem bastante cálcio, mas é muito difícil você conseguir todo o aporte de cálcio necessário por essas vias. Então tem que ter uma orientação. uhum. E a exposição ao sol? A exposição ao sol é essencial, ou se você não quer se expor ao sol, não pode suplementar a vitamina D. Essencial para a saúde óssea. A vitamina D baixa é um fator de risco para queda, fraturas e osteoporose. Uhum. E não é aquela exposição ao sol que a gente vai para se bronzear, é aquela que vai para ter saúde. Exatamente, 15, 20 minutinhos, com braços e pernas expostos, já seria suficiente. No horário mais cedinho, menos Sim. intenso. Exatamente. Na verdade, no horário mais intenso é o que mais produz vitamina D. Né, Ah, no pico, assim, quanto mais a incidência de sol é que mais produz vitamina D. Mas sendo ali 10, 15 minutos seria suficiente, 10 da manhã, 15. O difícil é as pessoas na vida de hoje em dia terem essa disponibilidade, né, é, só final de semana, diária, né, né? essa exposição diária de uma pequena quantidade. Geralmente não é isso que a gente vê na prática, essa disponibilidade de tempo. Por isso que as pessoas acabam suplementando. É, e quando a senhora falou também desses medicamentos emagrecedores, a senhora está se referindo às canetas? Sim, exatamente, que hoje existe um abuso, né, pessoas que não precisariam emagrecer usando para ficar muito magras, e isso pode sim levar a um risco de osteoporose, né, que é o que a gente vê atualmente, né, as pessoas, corpos muito magros, pessoas muito magras, isso é um fator de risco para osteoporose. Entendido. Como é que a gente rastreia? Quais são hoje os instrumentos de rastreio? O rastreamento é pela densitometria óssea, de fácil acesso, exame rápido, disponível no Brasil inteiro. Pelo SUS você consegue, convênios é muito fácil. Então você faz a densitometria óssea e ela consegue te falar, inclusive, que você pode ter osteoporose sem nunca ter sentido nada. Às vezes a pessoa faz uma densitometria, vem lá osteoporose no diagnóstico, e a pessoa, nossa, mas eu não sinto nada, não sinto dor nos ossos, nunca fraturei nada, mas tem osteoporose e tem que tratar, para Uhum, não ter o risco de vir a fraturar. entendido. E aí, acusa mesmo osteoporose? Aham, Perda baixa óssea? densidade. Exato. Primeiro pode acusar osteopenia, que Ah, é um passo antes da osteoporose, que se não tratar, não necessariamente com medicamento para osteoporose, às vezes só com atividade física, ingesta de cálcio, você já consegue tratar a osteopenia. Se não tratar, progride para a osteoporose. e como é que a gente trata? A osteoporose tem medicamentos específicos, né, para tratar bisfosfonados, outros medicamentos que tem inclusive disponível pelo SUS, né, tem um acesso muito grande a essas medicações, e a osteopenia seria atividade física, suplementação de vitamina D e cálcio. A partir do início aí do tratamento, ele passa a correr menos risco ou ele é tratado e curado? Não é tratado e curado, passa a correr menos riscos, mas é um tratamento para a vida inteira. Os bisfosfonados aí se usa por 10 anos ou mais, né, então são medicações que você vai ter que ficar usando, por muito tempo e acompanhando por muito tempo, porque não tem uma cura, né, você consegue diminuir a perda para que não piore a situação, né, diminua o risco de fratura, mas, zerar a osteoporose, curar, né, isso não acontece.
Eu estou conversando com a doutora Lorena Lima Amato e o assunto do Vida Longa deste sábado é a osteoporose. A gente está falando aqui de uma doença que atinge 1 a cada 3 mulheres, mas os homens também não estão excluídos dessa estatística. Uma das coisas que a gente já aprendeu aqui é alimentação importante em cálcio, em vitamina D, a absorção com a ajuda do sol. A atividade física também ajuda, doutora? Com certeza, é essencial para a massa óssea. A atividade física ajuda muito. Uma outra dúvida que eu tenho é em relação à progressão da idade, né? A gente começa a identificar esses problemas quando a gente está no pré-menopausa, início de menopausa. Com o avançar da idade, doutora, a gente tem uma estrutura já mais fragilizada, né? Porque o que a gente sempre diz, né? Cuidado idoso com queda, porque ele está mais frágil. Imagina quem tem osteoporose já numa fase mais avançada da vida. Na verdade, existe o tratamento com suplementação de vitamina D, melhora o risco de queda, atividade física também melhora o risco de queda, e existem orientações específicas para você cair menos, né? Já existem isso muito bem, bem se sabe na geriatria, orientações como não ter tapete do lado de casa, não ingerir medicamentos para dormir, se puder, né? Porque isso pode deixar a pessoa idosa um pouco mais com hipotensão e aumentar o risco de queda, ter barras no banheiro. Então, existem várias orientações para que diminua o risco de queda. E aí, diminuindo o risco de queda, diminui o risco de fratura, que muitas vezes é tão grave, né? Entendido. Você tem que cuidar da casa também, né? Para poder prevenir acidentes. Uhum, exatamente. Entendido. Doutora Lorena, para terminar aqui nesse nosso Vida Longa deste sábado, se a senhora, a gente fala muito de vida longa, né? Nos sábados aqui ao vivo com os nossos ouvintes, se a senhora pudesse elencar aí quais são as suas melhores estratégias para a vida longa sua e da sua família, e pudesse compartilhar conosco, quais são? Atividade física e alimentação saudável são a base, inclusive, para a prevenção da osteoporose também, para muitas outras doenças. Então, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, né? Perde para poucos, e nós temos que fazer atividade física, ter essa cultura de, desde novos, fazer atividade física. Então, e alimentação saudável, claro. Então, isso é a base para para a prevenção de todos os problemas e envelhecer de forma saudável. E essa atividade física, necessariamente, ela não precisa de estar dentro de uma academia. Ela pode fazer uma caminhada, ela pode De dar uma jeito corridinha. Exatamente, as pessoas muitas vezes: "Ah, não faço atividade física porque não tem academia aqui", mas nunca precisou de academia, inclusive não precisa de muita coisa, a pessoa: "Ah, não, preciso fazer um check-up cardiológico". Se a pessoa for jovem, saudável, caminha, não tem dor no peito, ela não precisa de nada, ela só tem que começar. Não tem que fazer nada, ela começa, atividade física leve, programações de avaliação cardiovascular mais específicas, são para pessoas que têm alguma doença ou que vão ser atletas. Para atividade física habitual, para a saúde, pelo menos 30 minutos diários ali de atividade moderada é suficiente para uma boa saúde. Muito bom. Eu queria lhe agradecer pela gentileza, pela entrevista aqui conosco, hein? Eu que agradeço o convite e uma boa manhã a todos. Uma boa manhã para a senhora também. Até mais. Eu conversei com a doutora Lorena Lima Mato, ela é especialista em endocrinologia, uma de nossas convidadas deste sábado, e o assunto em pauta é a osteoporose.